Eu sou Fernanda Barreto, tá? Eu sou professora de Direito Civil do SEJAS, desde que ele era SEJUS, tá? Desde 2010, ininterruptamente. Então, o SEJAS é minha casa. Eu sinto como, de fato, se fosse uma família para mim, tá? Não é marketing, não é coisa... Nós somos realmente muito unidos, né? Somos um grupo muito coeso, que vem junto já há um bom tempo, capitaneados aí pelo nosso queridíssimo professor José Aras, tá? E é um prazer muito grande iniciar mais um curso para a OAB, porque a sensação que eu tenho é que a cada exame nós estamos melhores na preparação, com muita sem falsa modéstia, né? Pedindo 1000 desculpas por isso, mas a verdade é que a gente vem indo muito bem. A prova passada de civil, quem fez sabe, eu dei tudo o que caiu. Absolutamente tudo. Tinha uma questão, uma única, que eu não tinha dado exatamente o ponto, que era um ponto sobre herança. Mas, com as aulas de sucessões, dava para responder, tá? Com as aulas que eu dei de sucessões. As outras eram questões dadas em sala, retrato. E, tipo, 3 questões eu dei na revisão de véspera, em 40 minutos. Aí você pergunta, como é que consegue fazer isso? Experiência. Né? Muitos anos fazendo, e olhando todos os exames, você começa a saber como a banca funciona. É claro que, às vezes, surpreende. Não vou mentir, né? De vez em quando vem uma questão muito fora do padrão, muito atípica, mas isso em civil não é o usual. Então, a primeira coisa que eu digo sempre nas primeiras aulas de civil é: civil é difícil para o exame da ordem, porque é muito assunto, né? Não vou mentir, é grande. Mas a prova não é difícil, tá? Não é. Então, não abandone civil, por favor. Não diga assim, eu vou estudar ECA só, que é pequeno. Vocês adoram, né? Tem que estudar ECA, lógico. ECA é pequeno mesmo, tem que estudar muito. Cai muitas questões. Mas civil, que tem lá 6, 7 questões, sempre, é uma matéria que dá para fazer uma excelente prova. Eu publico aqui, quando sai o exame, os alunos que me escrevem, me mandam mensagem, eu sempre publico pelo Instagram, os comentários. Fechei a prova, acertei 6, acertei 5. Né? Fechei a prova, deve ter tido uns 6 ou 7, que me mandaram mensagem, fora os que não me avisaram, né? Que fecharam o exame passado. Então, dá para fazer uma boa prova de civil, sim. Presta atenção nas aulas, né? Faz em casa exercício. Então, qual é, para mim, a melhor preparação para o exame da ordem? Se fosse eu hoje, para me preparar. Quando eu me preparei, eu não fiz um curso como vocês estão fazendo. Eu tive algumas questões pessoais, inclusive o meu atual, não, que eu só tive um, e morrerei tendo um só, glória a Deus, marido, né? Eu sou advogada na área de família e sucessões, detesto faço divórcio todo dia, não quero fazer nunca o meu, né? E espero não me divorciar, a não ser que seja estritamente necessário. Meu marido, que era meu namorado, ficou doente na época da minha OAB, né? E foi internado, passou 22 dias no hospital, boa parte deles na UTI, com uma pneumonia, por conta de um furúnculo que deu aqui, perto do pescoço, começou parecendo uma espinha na barba, aí virou um furúnculo, caiu estafilococcus nos vasos linfáticos dele, foi parar no pulmão, e ele teve pneumonia bilateral, quase morre. Pertinho da minha OAB, pertinho. Ele saiu do hospital, eu estava faltando, sei lá, 3 dias para o exame, e eu trabalhava no escritório o dia todo e fazia UFBA, tinha aula ainda, 3 matérias de noite. Então, eu só tive tempo de fazer um curso preparatório de 2 semanas, um curso intensivão. Na época, no curso Pódium, fiz uma revisão de véspera. Mas, naquela época, o exame era mais fácil, na minha concepção. Eu não me lembro de exames tão rigorosos quanto a gente tem hoje. Se eu fosse me preparar hoje, o que é que eu faria? Eu faria um curso como vocês vão fazer, tá? Um curso maiorzinho, de preferência. Eu faria muita questão, muita. Então, eu sempre digo que a minha aula favorita para o exame da ordem é a resolução de questão. A gente só tem uma, porque tem que ter as aulas teóricas para revisar os assuntos. Mas a resolução é uma aula que lhe ajuda muito a entender como é a cobrança da matéria que você está vendo. E eu não estudaria por livro, a não ser livros muito direcionados. Tá? Na minha época, eu estudei, eu li livros. Hoje, eu não faria isso, só para a segunda fase. Né? Para a primeira fase, eu leria Código Civil, basicamente, e, no máximo, um código comentado. Código comentado, quem tiver, é uma ótima legislação para o exame, porque você vai estudar os artigos que você viu com os comentários, aí vale a pena, porque é bem direcionado. Agora, ficar estudando livro de teoria,
né? Eu acho que para quem tem pouco tempo é perda de tempo. Se você tem muito tempo, você pode estudar a teoria. Estudar lembrando que tem que ter filtro. Qual é o filtro? O que é que cai? E o que cai na prova é basicamente a lei. A ordem para civil não costuma cobrar posição doutrinária. Uma vez ou outra cobra uma coisa, tá? E jurisprudência só cai as muito conhecidas e dominantes. Então, súmulas, eventualmente, cai alguma coisa. Mas digo a vocês, por exemplo, no exame passado não caiu nenhuma. Foi só letra de lei mesmo. Tá? Então, como você precisa estudar, né, para tentar fazer a preparação mais direcionada possível, se você tiver tempo sobrando, se você estiver só estudando, beleza. Pode mandar ver aí, ler o que você quiser. Mas a maioria de vocês não estuda com tempo sobrando, né? Estuda com tempo faltando, porque a vida está corrida. Então, Código Civil, aulas num curso, né? E questão. Terminou todas as questões de todos os exames da ordem, você parte para outras questões da FGV. Outras, de outros exames, de outros tipos. O ideal é você fazer o máximo que você conseguir. Pelo menos todas de todos os exames. É muita coisa? É, mas dá para fazer. Resolução de questão, quando você pega a manha, fica gostoso fazer. Parece passatempo, né? É a forma mais divertida que eu acho de estudar. Agora, como é que você faz a questão? Você faz a questão e depois você vai estudar. Você vai estudar as alternativas certas, as erradas, assim como eu faço quando faço a aula de resolução. Vou comentando item por item em geral. Tá? A não ser quando é uma questão muito repetitiva. Tá certo? Vai dar tudo certo. Agora, a outra questão que eu sempre ressalto, e não é balela, não é autoajuda, não é mimimi, não é encheção de saco, não é encheção de linguiça, não adianta nada você fazer uma boa preparação se a sua cabeça estiver ruim. Tá? Você tem que ter calma. Você tem que lembrar que o exame da ordem, se você perder esse, tem outro. Se você perder o outro, tem outro. Se você perder o outro, vai ter outro. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder várias vezes. Mas eu já tive aluno aqui de perder 12 vezes e hoje está com a carteira na mão. Você quer perder 12 vezes? Não. Mas pode acontecer na vida, estando vivo e respirando e com saúde, minha gente, o resto é lucro. Né? Se acontecer, você corre atrás. Eu costumo sempre lembrar, né, para quem é baiano, professor Elcimar Coutinho, um dos médicos mais conhecidos da Bahia, perdeu 8 vezes o vestibular de medicina. 8 vezes. Hoje é um dos médicos mais conhecidos da Bahia e é conhecido nacionalmente. Com a questão da saúde reprodutiva da mulher, é o do CEPAR, né? É um cara conhecido, perdeu 8 vestibulares. Então, para com essa frescura de, porque não pode, pode, se perder, perdeu. Faz outro. Faz outro. Ninguém quer, mas se acontecer, você vai morrer por causa disso? Não vai não. Ruim é na guerra. Ruim é na guerra. Botar na cabeça que tendo saúde, privilégio de estudar, como vocês estão tendo, né? Se vocês chegaram até aqui, vocês fizeram uma faculdade, se formaram e ainda tem condição de estar fazendo um curso. Vai dar certo. É só uma questão de foco, concentração. Já deu. Foco, concentração e cabeça fresca. É difícil manter a cabeça fresca quando a gente está sob pressão, mas você tem que manter. Essa semana eu cheguei a ficar doente de tanta ansiedade por causa de um desses casos do escritório. Doente. Tive dor de barriga, juro a você. Confessando aqui uma intimidade. Né? Teve um dia que eu fui no banheiro, acho que umas 10 vezes, de tensão. Tensão. Um caso enorme, com um problema muito sério dentro para resolver. Entendeu? Que não depende de mim, da minha atuação. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas depende de outros fatores. Uma coisa muito séria, que nenhum livro ensina como resolver. Nenhum curso. Eu conversei com juízes, com advogados mais velhos do que eu, né, com professores do SCOL, de Pablo Stouze, Rodolfo Pamplona, e ninguém tem uma resposta pronta para o problema. É uma coisa totalmente atípica. E eu, advogada, tive que me virar com isso. Se eu pirar, eu não faço meu trabalho. Não pode pirar na pressão. Tem que manter a calma. Tá? Do mesmo jeito que quando eu vou fazer uma palestra, como já fiz, para 1000 e tantas pessoas assim ao vivo, se eu for olhar e dizer, ai meu Deus, tem 1000 pessoas aqui me olhando, se eu falar uma besteira, eu não consigo fazer. Então tem que se imbuir de coragem e dizer, se eu estou aqui, eu mereço estar aqui. Né? Eu fiz por onde merecer, esse é o caminho que eu escolhi, e eu vou desempenhar o meu papel da melhor forma que eu puder. Depois a gente vê o resto. E sempre dá certo. Quanto mais gente tem, melhor eu falo. Né? Porque eu acabei aprendendo a funcionar sob pressão. Então, aprendam a funcionar. Essa pressão é uma pressão, juro por Deus, tranquila.
Quando vocês estiverem advogando, vocês vão ver pressão que vem por aí. A pressão de fazer a prova é você com você mesmo. Só depende de você, não depende de outras questões. Você não tem nem concorrente, é você mesmo. Então, trabalhe sua cabeça, porque sua cabeça pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo. Né? Vamos fazer com que ela seja amiga e milite em favor da sua aprovação, que está chegando. Amém. E vamos aprender a falar amém, que quem é meu aluno sabe que eu digo sempre. Também não é chatice, nem sou pastora, embora às vezes pareça, mas não sou. Né? Sou ecumênica na religião, inclusive a minha é católica, mas eu defendo todas, abraço todas, vejo coisas bonitas e interessantes na maioria das religiões. Mas eu digo amém porque amém eu aprendi com Pamplona, é assim seja. E é uma palavra muito poderosa no sentido de atrair boas vibrações, tá? Então, quando eu falar uma coisa assim, tipo, aprovação, amém, 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 porque aí a gente ajuda o universo a vibrar positivamente, tá? Principalmente esses dias que Mercúrio ainda está retrógrado, até dia 26 de março. As comunicações estão complicadas. Vamos lá. Pessoal, então a gente vai começar hoje. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, né? De vez em quando eu estou publicando coisas, vídeos, estou aí com uma série de vídeos para fazer, é só o tempo que está pequeno. Mas eu divulgo, né, cursos e palestras e tudo mais. Viu? Eu já ia falar de um evento, o Café das Famílias do IBDFAN. Meu Instagram é Nanda Leão Barreto. Nanda Leão Barreto, com 2 R's e 2 T's, tá? Não é Fernanda, é Nanda. O Facebook eu praticamente não uso mais. Nanda Leão Barreto. Observem o seguinte. Amigas e amigos, vamos juntos. Direito civil tem que começar sempre pelo começo, né? Lembrando da pessoa natural, porque é aqui que a gente vai falar de capacidade. Exame passado, por exemplo, caiu questão sobre emancipação, tá? Nesse último exame. Os temas acabam se repetindo muito, graças a Deus. Vamos lá. Personalidade jurídica, que você pode também encontrar chamada como personalidade civil. É a mesma coisa, tá? É a aptidão oh, Deus. Patrick, essa canetinha tá meio ruim, viu? É a aptidão genérica para titularizar direitos e obrigações na esfera civil. Para titularizar direitos e obrigações na esfera civil. Rapidinho, deixa eu só... Quando vocês estiverem se sentindo pressionados, para lembrar do que eu falei aqui sobre manter a calma na pressão, lembre de Daniela Borges, minha amiga e conselheira da OAB, né, federal. Eu sou conselheira aqui da OAB Estadual, Bahia, e presido a 6ª turma do Tribunal de Ética da Ordem. Estou à disposição dos senhores se precisarem de alguma coisa por lá. Observem, Daniela Borges foi fazer uma sustentação no STF, ano passado, final do ano. Vocês devem ter visto essa cena. E ela, na hora da sustentação, imagine uma sustentação oral falando 1000 coisas na área de tributário. Ela não chamou uma vez os ministros de excelências, né? Chamou de vocês. Uma fala, porque não sei o que lá, vocês, o ministro Marco Aurélio interrompeu ela e disse ao presidente Toffoli, você acha que era Toffoli, presidente, assim não dá. Os advogados hoje não têm mais respeito, né? Estão aqui chamando de vocês, em vez de chamar de Vossa Excelência, no meio da sustentação da mulher. Já imaginou? Se ela fica nervosona, ela certamente ficou nervosa. Mas se ela não controlasse o nervoso dela, ela ia chorar na tribuna do STF. Aquele negócio sendo filmado pela TV Justiça, né? Passando para o Brasil inteiro, para quem quisesse ver. Já imaginou? Ela, ó, na maior classe, perdão, Vossa Excelência, continuando, e continuou. Perdão, Vossa Excelência, e continuou o negócio dela, acabou. Seguiu em frente. Então, na hora do nervoso da prova, lembre aí, perdão, Vossa Excelência, e faça a sua prova. Não tem negócio de ficar. E não me venha com Rivotril antes da prova, maracujina.
Eu falo sempre, eu tive uma aluna aqui que tomou Rivotril, foi fazer a prova drogada. No meio da prova, blá, 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 tomou uma dose punk de Rivotril. Não pode, gente, porque estava nervosa. Vamos fazer terapia coletiva, mas nada de Rivotril. Se você quiser, a gente faz a terapia do abraço, termina a aula todo dia, 5 minutos, fica aqui se abraçando, rezando, mas Rivotril antes da prova, não. Bora. É aptidão genérica para titularizar direitos e obrigações na esfera civil. Aqui, eu gosto sempre de começar, porque a gente tem que lembrar dessa figura aqui, ó, que pode ocorrer na sua prova. Tá? Atenção. Os entes despersonalizados. Titularizam. Patrick, a caneta está doida, viu? Depois a gente tem que calibrar aqui. Titularizam alguns direitos e obrigações os entes despersonalizados titularizam alguns direitos e obrigações, vírgula, mas, ó, Patrick, está se riscando sozinha, mas não tem personalidade jurídica. Não vai dar não, amigo. Ela está fazendo esses riscos sozinha. Mas não tem personalidade jurídica. Exemplos. Condomínio. Massa falida. Espólio. Tá vendo? Ah, entendi. E aí, tem como tirar isso de riscar no dedo? Vá copiando aí para a gente não perder tempo. Condomínio, massa falida, espólio, sociedades irregulares, e sociedades de fato. E qual é a importância de lembrar disso, do que eu vou falar agora, tá? Aí você vai botar, por isso... Obrigada, Patrick. Show. Por isso... Por isso, ao contrário das pessoas jurídicas, por isso, ao contrário das pessoas jurídicas, a responsabilidade dos integrantes dos entes despersonalizados, por isso, ao contrário da pessoa jurídica, a responsabilidade dos integrantes dos entes despersonalizados é pessoal e ilimitada. A responsabilidade dos seus integrantes é pessoal e ilimitada. Artigos 986 e seguintes do Código Civil. Certo? Responsabilidade pessoal e ilimitada. O que é que eu quero dizer com isso? Que se você forma uma pessoa jurídica, uma empresa, tá? O Sejais é uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica quebra ou está inadimplente, etc., os credores vão poder cobrar primeiro dos sócios, tem que cobrar de quem? Da pessoa. Existe um princípio que é essencial para a pessoa jurídica, que é a separação patrimonial, não é isso? Os bens da empresa não se confundem com os bens dos sócios. No caso da pessoa, do ente despersonalizado, não é assim que funciona.
Então, se eu me junto com o Fabinho, meu amigo administrador do Sejais, né, nosso grande organizador de tudo aqui, se eu me junto com o Fábio para a gente vender apostilas, não pelo Sejais, uma iniciativa própria de nós dois. Fernanda, vamos pegar suas apostilas, suas aulas, transformar em apostila e vender. Só que a gente não forma uma empresa, a gente começa a fazer isso sem formar uma pessoa jurídica. Tá? E como é que a gente forma uma pessoa jurídica? Registrando os atos constitutivos no cartório de registro de pessoa jurídica. Se for uma sociedade comercial, tem que ter registro na JUSEB. Né? Se for uma pessoa jurídica de direito civil, cartório de registro de pessoa jurídica. A gente não formou, a gente estava simplesmente vendendo. E aí, a gente fica inadimplente, está devendo a 10 credores na praça. A gráfica, o credor que faz isso, o outro que faz aquilo, o outro que distribui, estamos devendo. Eles podem ir no nosso patrimônio pessoal? Por quê? Porque nós não somos entes personalizados, somos entes despersonalizados. Porém, observe o seguinte, um condomínio, que é sempre o melhor exemplo, tem empregados, contrata, demite, os empregados têm direitos trabalhistas, se forem carteira assinada, pronto. Se o porteiro do prédio não recebeu o 13º, férias, e o prédio não recolheu o FGTS, ele vai entrar com a ação na Justiça do Trabalho. Contra quem? Contra os moradores ou contra o condomínio? Então, o condomínio tem capacidade processual, titulariza direitos, contrai obrigações, mas não é pessoa jurídica, não tem personalidade jurídica. Por isso, os entes despersonalizados, eles são uma espécie de exceção a esse conceito, tá? Porque eles têm essa aptidão genérica para titularizar alguns direitos e obrigações, mas não têm personalidade jurídica. Tá? Eles se enquadrariam no conceito, mas eles não têm personalidade jurídica, não pode esquecer. Tá? Muito bem. Na sequência, aquisição da personalidade. Na verdade, momento aquisitivo. É a questão do nascituro, vamos passar rápido por ela. Tá? 3 teorias. Para a sua prova, só interessam basicamente 2, e saber lembrar alguns direitos, tá, que o nascituro tem. 3 teorias. Primeira delas, teoria natalista. A personalidade se adquire pelo nascimento com vida. É o artigo 2º, primeira parte do Código Civil. Personalidade se adquire pelo nascimento com vida, tá? Segunda teoria, teoria da personalidade condicional. A personalidade se adquire desde a concepção, mas condicionada ao nascimento com vida. Existe uma condição que é nascer com vida, para ela se aperfeiçoar. Essa é a teoria que menos importa, tá? Eu só botei aí porque está em todos os livros, mas é a que menos importa para a sua prova. Para a sua prova vai ser ou a primeira ou a terceira, tá? Teoria concepcionista é a terceira. Teoria concepcionista, a personalidade se adquire desde a concepção. A personalidade se adquire desde a concepção. É majoritária na doutrina.
majoritária na doutrina, tá? Se cair na sua prova, eu apostaria na natalista primeira, porque é a que está expressa no código, tá? Então, aqui, ó, a personalidade se adquire, artigo 2º, pelo nascimento com vida, né? Teoria natalista. Mas anote aí, porém, independente da teoria adotada, depois que você escreveu, pelo Código Civil é a teoria natalista, tá? Porém, independente da teoria adotada, o Código Civil protege. Porém, independente da teoria adotada, o Código Civil protege os direitos do nascituro. Protege os direitos do nascituro. Se cair, minha gente, é mais fácil cair os direitos do nascituro do que qual a teoria. Porque a teoria é polêmica. Até hoje se debate no direito brasileiro se nascituro é pessoa ou não é. Tá? Se ele tem personalidade ou não tem. Você vê essa discussão em várias decisões de STJ. Você vê, quando vai se discutir qualquer direito do nascituro. Tá? Você vê essa discussão publicamente. Recentemente, tivemos audiências públicas, ano passado e retrasado, sobre aborto. A ideia de interromper a gestação até a 12ª semana, isso ser descriminalizado, tá? Gerou várias audiências públicas, STF e tudo mais, e o debate era sempre, nascituro é pessoa, nascituro não é pessoa. Então, isso não está resolvido. Agora, o que pode cair na sua prova é, nascituro tem direitos? Olha o que está escrito aí, a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Exemplos de direitos do nascituro. Vida é o primeiro deles. E aí, você sabe, aborto criminalizado. Criminalização do aborto. Eu sempre faço o favor de lembrar para Leandro Gesteira, né, ajudando o penal. Quais são as hipóteses de aborto admitidos no Brasil? Risco de vida da gestante. Estupro, são as hipóteses da lei. E pelo STF, anencefalia, tá? Pronto. Primeiro, a vida é protegida. Segundo, alimentos, porque instrumentalizam a vida. Lei 11.804 de 2008. Alimentos, Lei 11.804 de 2008. Essa semana retrasada eu atendi, por exemplo, uma cliente que a gente vai entrar com ação para alimentos gravídicos, tá? Ela está grávida e o pai da criança, que sabe que é pai, que assumiu que é pai, não quer ajudar. Diz que não pode, etc. Ele tem emprego fixo, a gente vai entrar com ação. Observe, o titular dos alimentos, nesse caso, ela não é companheira dele, por exemplo, a pessoa que me procurou. Não é, foi uma relação esporádica. Ficaram juntos algumas vezes e ela acabou engravidando, tá? Eu acho ótimo, né? Porque o pessoal transa sem camisinha, sem nem estar namorando e depois não quer pagar alimentos. Veja bem. Enfim, mas essa é uma outra história. Não, é sério. Não está nem namorando, está transando sem camisinha. Na hora que engravida, não é comigo. Não é comigo? Como assim não é comigo? Sim, perceba, a criança nasceu de geração espontânea, né? É, realmente. Observe o seguinte, quem é titular é a criança, não é a mãe. Não há uma relação familiar com a mãe. O titular é a criança, tá? Esses alimentos englobam o quê? Todo o pré-natal. Tudo que a mulher precisar durante a gestação. A obrigação não é só do homem, é dos dois. Tá? Então, é repartido, digamos assim, o valor gasto com todo o processo gestacional. O que ela precisa comer, terapias, médicos, etc. Por exemplo, essa moça não tem plano de saúde. Não tem plano de saúde. Então, todos os custos da gestação dela vão ser pagos particular. Tá? Não tem plano. Ela tinha um plano vinculado a um emprego, saiu do emprego, perdeu o plano, não fez outro. Tá? Então, tudo que ela fizer de exames, não sei o quê, vão ter que ser pagos particular. Então, tem que dividir. Tá? Dentre outros elementos. Quando nasce a criança, lembre, o que era alimentos gravídicos se converte automaticamente em pensão alimentícia. É automático. Se ele não quer mais pagar, acha que não é pai, etc., ele vai ter que entrar com ação
de exoneração da pensão, porque se não entrar, vai permanecer pagando. Em contrapartida, se ela achar que a criança vai custar mais do que aquele valor de durante a gestação, ela tem que entrar com ação para majorar os alimentos, porque senão o valor se mantém igual, tá? Muito bem. Terceiro direito para a sua prova, né, os dois mais importantes, herança, nascituro é herdeiro, artigo 1798 do Código Civil. Depende de testamento para nascituro herdar? Não, tá? Independe de testamento. Basta estar concebido. Certo? Alimentos, herança, doação. Nascituro tem direito à doação, desde que, quem lembra? Desde que aceita pelo seu representante legal. Tem direito à doação desde que aceita pelo seu representante legal, artigo 542 do Código Civil. Vamos dar uma olhadinha.